Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria. Hoje nós vamos falar sobre como podemos ajudar as crianças com medo do ladrão, da violência, de tudo isso que acontece hoje em dia. Esse assunto é um assunto muito delicado porque como é que a gente ajuda o outro a não ter medo de algo que a gente tem medo? Que infelizmente vem crescendo a cada dia e vem deixando o nosso dia a dia cada vez mais tenso, cada vez mais em estado de alerta, porque infelizmente a violência também vem crescendo. E aí a gente percebe que as crianças que antes tinham medo da loira do banheiro, os medos imaginários, de repente elas começam a falar de medos reais. E esses medos reais, eles realmente nos atrapalham. Então, o nosso desafio com relação ao ladrão, a toda essa violência solta pela cidade, infelizmente, é passar tranquilidade para as crianças. E a gente consegue fazer isso de duas maneiras. A primeira delas é evitando que eles assistam jornal, que eles assistam noticiário, que eles tenham essa informação que deixa o nosso coração tão angustiado e que o deles também. Porque afinal de contas, quando a gente assiste um noticiário, é só o que a gente vê. Violência, coisas horríveis acontecem todos os dias e a gente tem esse resumo diariamente de tudo que dá para ter medo, todas as novidades do medo. E as crianças não têm estrutura para ver isso, assim como acho que para nós também é muito complicado ficar assistindo isso todo dia, dá medo mesmo. E a gente vai se encolhendo e funcionando na mente tagarela, como eu falei para vocês no primeiro vídeo do medo. Mas esse vídeo de hoje é para que a gente fale um pouquinho de como tranquilizar as crianças. E é muito importante que quando a gente vai sair de casa, quando a gente vai passar por algum lugar, quando a gente está dentro do carro, nesse trajeto todo, entre uma coisa e outra, entre a escola, que a gente deixe claro para as crianças que nós, os adultos, estamos lidando com isso. Nós estamos cuidando. E que eles não precisam se preocupar, porque nós estamos alertas. As minhas filhas muitas vezes falam: mãe, mas como que você sabe que não vai acontecer nada? E o que eu falei para elas foi: eu não sei, mas eu ando em estado de alerta. Então eu estou sempre olhando quando eu paro o carro, eu fui contando para elas. Eu estou sempre olhando os espelhos, estou olhando quem está atrás. Eu já venho fazendo isso nas outras ruas, então eu sei perceber quem está por perto. A gente está de janela fechada, eu não grudo no carro da frente, porque daí você tem um espaço e as motos e tudo isso pode parar mais para frente. A gente não anda pendurado cheio de coisa. Então tem alguns cuidados que a gente pode ter para ir para a rua, para sair na cidade, que a mamãe está cuidando. Vocês não precisam se preocupar porque eu estou cuidando. E a pergunta que vinha era: mas e se acontecer alguma coisa? E se vier um ladrão? E a coisa mais difícil de dizer é que se isso acontecer, a gente vai entregar tudo que ele vier pedir pra gente de um jeito muito feio e a gente vai embora para casa e a vida vai seguir. Óbvio que vai seguir com mais medo muitas vezes, com algum estresse pós-traumático de uma situação que você sempre que você passar por algo parecido vai te dar aquela angústia num primeiro momento, mas é muito importante que a gente coloque para as crianças que isso é algo, infelizmente, do nosso dia a dia e algo que os adultos estão cuidando. A gente não pode garantir tudo, mas a gente pode garantir, pelo menos, que a gente faz de tudo para prevenir isso e para que isso nunca aconteça. E aí, o outro ponto é talvez falar um pouco de quem são essas pessoas que cometem essa violência, de que são pessoas que talvez não tiveram amor, educação, uma situação de vida que desse condição dela fazer melhores escolhas, talvez alguém que tenha sido muito agredido e tratado com muita falta de respeito e amor. Mas ainda assim a gente pode dizer para os nossos filhos que mesmo assim ainda é uma questão de escolha. Você fazer o bem, você escolher ser uma pessoa que agrega valor ao mundo, que colabora com o mundo, ou uma pessoa que faz o mal, que agride, que usa da violência. E também dizer que, no fundo, como todo mundo vai colher o que planta,
a gente pode ficar tranquilo de que a gente precisa cuidar das nossas atitudes e cuidar da nossa parte para poder viver a nossa vida em paz. E quando o medo vier, a gente ajuda a mente tagarela a sossegar, volta para o nosso coração, trabalha bastante a nossa fé e a fé das crianças, para que a gente ande numa bolinha de muita proteção e luz, para que nada aconteça e tome os cuidados devidos. Nosso desafio no mundo de hoje é um desafio dos grandes, é permitir que as crianças continuem crianças, mesmo com toda essa vida de violência e de informações tristes todos os dias. Vamos segurar um pouco essa informação para eles. Eles sabem que existem, mas eles não precisam ver todos os dias isso, de jeito nenhum. Vamos cuidar o máximo que a gente puder para que a gente evite qualquer situação, trabalhar a nossa fé e viver um dia de cada vez. Porque é preciso sair de casa, é preciso ir trabalhar, é preciso ir para a escola, é preciso vencer o medo e ir para a vida. Isso traz mais vida e isso diminui muito o medo. E as crianças podem crescer sabendo que isso existe, infelizmente, e que existem pessoas como nós que tentamos ajudar de alguma maneira para que crianças cresçam com educação, com sabedoria, com informação e com muito amor, para que no futuro elas saibam fazer boas escolhas. Nós somos responsáveis também por todo esse desenvolvimento como sociedade. Cada um de nós fazendo a nossa parte, a gente pode melhorar e muito a vida de todos. É um desafio grande que deixa uma angústia grande no coração, é uma tristeza quase, mas é um desafio dos nossos tempos. Infelizmente é um desafio que atinge as crianças. Outro dia uma criança perguntou para mim: tia Dani, onde é o primeiro mundo? E eu não entendi. Eu falei: como assim? Eu demorei bastante para entender a pergunta. Ela falava: o primeiro mundo, não tem um primeiro mundo? Onde fica o primeiro mundo? E é triste pensar que a gente funciona com o primeiro mundo, o segundo, o terceiro mundo, o desenvolvido, o em desenvolvimento e toda essa conversa, quando a gente pode pensar que a gente está na mesma casa e que o mundo é um só e que a gente devia mesmo era se ajudar e colaborar muito mais do que pegar para si e competir e tirar do outro e vencer o outro. O Bhagavan, que é um mestre indiano, ele diz isso: enquanto a gente se perceber separado, as coisas vão continuar muito difíceis. Quando a gente pudesse olhar como um e cuidar de todos nós como um, as coisas vão começar a melhorar e vão melhorar mesmo. Então esse é o nosso desafio, dentro de casa e fora dela. A hora que essa criança perguntou para mim do primeiro mundo e eu não entendia, porque eu pensava: como uma criança de 5 anos sabe de primeiro mundo? Uma hora ela falou: eu quero saber se em outro lugar tem menos violência do que aqui, é menos perigoso do que aqui. E aí a minha conversa, que foi uma conversa muito difícil, me emociona, foi dizer que todo lugar tem o seu lado bom e o seu lado ruim, e todo lugar tem alguma coisa para melhorar. E talvez isso seja o que a gente precisa melhorar aqui na nossa terrinha, no nosso Brasil. O vídeo de hoje foi esse. Espero que os corações possam ficar tranquilos e que a gente possa fazer a nossa parte. Esse é o mais importante. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.